Você está num voo, tudo parece tranquilo. Até que a voz do piloto surge nos alto-falantes, calma, mas firme, repetindo uma frase que você nunca ouviu. Pam pam, pam pam, pam pam. Ou então, Mayday, Mayday, Mayday. O que elas significam? Imagino que a primeira reação seja um pouco de pânico, mas aí você olha para a tripulação e eles parecem tranquilos. Acontece que a 10 mil metros de altitude existe uma linguagem secreta para o perigo. E entender a diferença entre um pam pam e um Mayday pode dizer muito sobre o que realmente está acontecendo. Então, fique comigo, porque hoje vamos decifrar alguns desses códigos que na teoria não foram feitos para os passageiros entenderem. Então, vamos voltar para aquele momento de tensão. Você ouve pam pam, pam pam, pam pam. O que está acontecendo lá na cabine? Ao contrário do que a gente possa imaginar, não é um sinal de catástrofe. Pam pam é um código de urgência internacional, mas não de socorro imediato. Ele informa aos controladores de tráfego aéreo e outras aeronaves que existe um problema a bordo, mas que a situação está sob controle. Não há perigo imediato para a vida de ninguém ou para a segurança do avião. A origem do termo é bem interessante. Ela vem da palavra pane, que significa pane ou falha. Geralmente, ele é usado para uma falha em um sistema que não é crítico para o voo. Por exemplo, um problema médico com um passageiro que precisa de atenção, ou até a colisão com um pássaro que não causou danos visíveis. Resumindo, o piloto está dizendo: temos um problema, precisamos de atenção e talvez de prioridade, mas não estamos caindo. Isso acontece de verdade. Em um voo da Gol em fevereiro de 2025, o G31033, que ia do Rio de Janeiro para Congonhas, os pilotos viram um problema técnico. Eles declararam pam pam e o voo foi desviado para o aeroporto de Guarulhos, onde pousou em total segurança. Em outro caso, em janeiro de 2025, um voo da Azul que ia de Guarulhos para Recife declarou pam pam por uma falha nos slats, que são partes das asas que ajudam na sustentação durante o pouso. A tripulação pediu prioridade e a aterrissagem aconteceu de forma segura. Esses exemplos mostram que o pam pam é, na verdade, um sinal de que os protocolos de segurança estão funcionando como deveriam. É a prova de que a tripulação está agindo com profissionalismo para resolver um problema antes que ele se torne maior. Só uma coisa, eu não sou piloto de avião, hein? Se tiver um piloto de avião assistindo esse vídeo, comente aqui embaixo. E todos que estiverem assistindo esse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para continuar recebendo ainda mais vídeos de curiosidades como esse. Mas se pam pam é para uma urgência controlada, qual é a palavra que ninguém quer ouvir num avião? Pam pam é um pedido de atenção. Existe um outro termo que é um verdadeiro pedido de socorro. Ele é o Mayday. Repetido 3 vezes, Mayday, Mayday, Mayday. Esse é um sinal universal de socorro e eu espero que você nunca tenha ouvido ele nos seus voos. Ele significa que a aeronave está em perigo grave e iminente e que vidas estão em risco. A diferença é muito importante. Um pam pam dá prioridade à aeronave, mas não para tudo. Já um Mayday impõe silêncio no rádio para todas as outras comunicações que não sejam essenciais para aquele socorro. É a prioridade máxima. Aqui sim você deve ficar preocupado. Situações para um Mayday são as mais graves que você pode imaginar. Um incêndio a bordo, falha de múltiplos motores ou perda de controle da aeronave. O piloto está basicamente dizendo: estamos em perigo mortal e precisamos de ajuda imediata para sobreviver. A história da origem do Mayday é bem interessante. Ao contrário do que parece, ela não vem do inglês. Foi criada em 1923 por um oficial de rádio do aeroporto de Londres chamado Frederick Stanley Mockford. Naquela época, com muitos voos entre Londres e Paris, era preciso um termo que fosse entendido por falantes de inglês e francês.
A solução foi adaptar a expressão Mayday. Vou mostrar aqui na tela, porque eu não sei como pronuncia, mas ela significa me ajude. Foneticamente, Mayday era claro e difícil de confundir com outras comunicações. Em 1927, ele foi adotado como padrão internacional para comunicações de emergência por voz. Então, a hierarquia é clara. Pam pam é um aviso de que algo está errado. Mayday é um alarme de que tudo está dando errado. E um detalhe vital, você já reparou que eles repetem Mayday e pam pam 3 vezes? Não é por drama ou nervosismo. Em uma cabine barulhenta ou com o rádio falhando, uma única palavra pode ser confundida com chiado. Repetir 3 vezes garante que o controlador entenda perfeitamente que o piloto não falou nada de errado. É um chamado de verdade. Mas nem todos os pedidos de ajuda são feitos com a voz. Na aviação moderna, às vezes o alerta mais desesperado não vem de uma frase, mas de um número de 4 dígitos que pisca silenciosamente na tela de um radar. Para entender isso, você precisa conhecer o transponder. Pense nisso como a identidade do avião. Ele é um dispositivo eletrônico que recebe automaticamente um sinal e retransmite uma resposta, geralmente alterando a frequência. Ele envia para a torre informações como o número do voo e a altitude, mas ele tem uma função secreta: comunicar emergências sem que o piloto precise dizer uma única palavra no rádio. Agora vou falar dos códigos de emergência e vou começar falando do mais famoso deles, que é o 7700. Quando o piloto insere esses números, o avião se destaca na tela dos controladores, geralmente piscando em vermelho. É o equivalente digital de um Mayday, sinalizando uma emergência geral onde cada segundo conta. Essa lista aqui que eu estou mostrando agora é a lista completa de códigos da SUCAC da ICAO. ICAO significa Organização da Aviação Civil Internacional. Ele alerta sobre situações críticas como falhas mecânicas, médicas ou perigo iminente. Depois temos o 7600, usado para falha de comunicação. Se o rádio pifa e o piloto perde o contato, ele digita 7600. Isso avisa aos controladores: não consigo ouvir vocês, mas estou seguindo o plano de voo e vou pousar onde combinei. E agora, e talvez o código mais sinistro de todos, o código 7500. Este código significa interferência ilícita, ou seja, um sequestro. É um sinal silencioso e discreto para alertar as autoridades no solo sem que os sequestradores percebam que o alarme foi dado. Só para fins de curiosidade, a respeito do sequestro dos 4 aviões lá nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, o código de 2 aviões foram alterados para não serem identificados. E segundo autoridades e especialistas, os ataques de 11 de setembro ocorreram de maneira tão rápida e com métodos inesperados que os pilotos não conseguiram acioná-lo. Depois de trazer essa curiosidade, saiba que a lista não para por aí. Existe também o 7777 ou 7777, um código que nenhum piloto comercial quer ver. Ele é reservado para operações de interceptação militar. Se esse número aparece no radar, significa que caças de defesa podem estar a caminho. É um lembrete que mesmo lá no alto, os céus são vigiados de perto, né? Da próxima vez que você estiver viajando e ouvir uma dessas frases pelo menos 3 vezes, respire fundo. Agora você não vai sentir incerteza, você terá conhecimento. Agora me diga aqui, você conhecia todos esses detalhes e códigos do nosso cotidiano? Me conte aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveite e ative o sininho de notificações para você continuar recebendo ainda mais vídeos de curiosidades como esse. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos interessantes. Aproveite. Obrigado e até a próxima.